E nós vamos falar do Cruzeiro. Gente, aquela coisa, né? Começo de ano, tem que ter paciência. Mas que nada, né? Estadual, Campeonato Brasileiro. Já no estadual tem muita gente já querendo derrubar treinador, já tem pressão para cima de jogadores, de dirigente. E aí quando você começa o estadual num calendário junto com o Campeonato Brasileiro, pode acontecer o que está se passando com o Cruzeiro, não é? O Cruzeiro acabou sendo derrotado pelo Coritiba de virada, 2-1, e já tem uma pressão para cima do Tite, recebendo muitas críticas. Vampeta, tá aí, o Cruzeiro amargando mais uma derrota sob o comando do Tite. Mas assim, eu fico olhando assim, né? O Tite chegou, tá no começo do trabalho, o Leonardo Jardim não quer ficar, não quer renovar, foi embora. Mas você falou assim, né, Pedro? O começo, não só... Assim, o torcedor tem todo o direito de pagar os ingressos, vaiar. Isso tá tudo dentro da lógica. Não pode ter violência, né? Mas se você pegar aí... não só o Cruzeiro, o próprio Palmeiras, quando ele pede para o Novo Horizontino. O Flamengo, agora, sendo cobrado. O São Paulo estava sendo cobrado também. O Santos também faixa. Né? O Corinthians que ainda está numa boa maré, ganhou a Copa do Brasil. Só que o Flamengo, a Libertadores e o Brasileiro, né, na temporada passada, o próprio Diniz sofreu isso ontem. Eles no começo, já estão em fevereiro. É burro para lá, faixas. Né? O Tite está sofrendo isso lá. Chegou, não tem nem um mês e meio de Cruzeiro, 40 dias. No máximo. Jogando para cima aí, contando com o mês de janeiro todo. Estamos no mês, hoje é 6 de fevereiro, não dá 40 dias. Então a gente já está vendo aí sendo pressionado. O próprio Diniz ontem era pro Vasco, metemos 6, 7, depois sai também como burro. Ei, Diniz, vai pra puta que pariu, assim, negócio. Ei, Tite. É normal, Flávio. Ô, mãe, puta que pariu, não vai sair a comida agora não, tô com fome. Horário do almoço, né? O pessoal tá acompanhando a gente aí almoçando. Não é um palavrão pesado, não. Mas assim, no Campeonato Mineiro, jogou contra o Beitinho, fez o gol em 100 minutos, 101, o juiz deu 11 minutos de acréscimo, quer dizer que o time todo titular, ele mesmo falou que poderia ter usado mais o time titular para ganhar mais entrosamento e condicionamento físico. E ele usa o time reserva e alguns do sub-20. O Cruzeiro foi campeão da Copa São Paulo. Então, vaiado, né? O Cruzeiro perde 2. Só que no jogo contra o Botafogo, o jogo tá 1-0 até os 30 do segundo tempo. E aí tem aquela goleada de 4, né? E vem essa pressão toda. Mas é o começo, isso não está sendo só com o Tite, não. Eu tava olhando assim, o pessoal tá indo para os estádios muito revoltado. Você viu o que o Flamengo fez agora, né? Também, vaias. Acabou de vir de... Vai xingamento no final do primeiro tempo. Quando tava perdendo, né? Assim, não é só... E qual foi a torcida? Foi a torcida do Santos que falou... Teve uma torcida que falou, vamos ficar 10 minutos quieto. O protesto foi esse. Foi a do Santos. Foi a do Santos. Foi do São Paulo agora. Isso tudo é válido. Não tá tendo violência. Aí tudo bem. O momento, voltando agora ao Cruzeiro, o momento evidentemente é ruim. Até o Cruzeiro, na semana passada, no Newton Santos, não jogou para perder de 4-0. O Botafogo até fez por merecer os 4-0. Mas não foi um jogo para 4-0. Ontem, pelas circunstâncias, foi terrível, né? E não tá legal, né? As escolhas do Tite não foram boas, eu não teria sacado o Arroio, algumas coisinhas que você pode e deve discutir. Mas ainda é um começo de trabalho para todo mundo, ainda mais para o Tite que chegou agora ao Cruzeiro. Não tá do nível do ano passado, mas pelo conhecimento de casa que tem, de causa do Tite, as coisas vão se arrumar. Mas se você me perguntasse, antes de a bola rolar, que o Cruzeiro estaria com nenhum ponto, e da maneira como perdeu ontem pro Coxa, certamente eu também concordo com muitas das críticas feitas ao Tite. O Coxa perdeu dois gols cara a cara. Esse jogo podia ser 4-1. Podia ter sido pior, bem lembrado. E a gente está falando aí das vaias, enfim, dos gritos para o Tite. Mas o trabalho do Tite não é ruim. O Tite já fez um trabalho ruim no Flamengo. Muito abaixo da expectativa. E agora esse começo de Cruzeiro dele também não é dos melhores não ainda. O Tite não está devendo. O Tite, Flávio, Vamp, Mauro. A pressão ainda vai, só para concluir, a pressão ainda vai ser maior se não classificar. E o Atlético parece que não ganha o estadual. Que não ganha um tempão, né? O Cruzeiro. Só isso. Não tá quem esse trabalho do Tite no Cruzeiro? E até puxando pelo trabalho dele no Flamengo, né? Também não foi bom o trabalho dele no Flamengo.
E agora já sendo pressionado aí no Cruzeiro, porque o trabalho é ruim, né? O trabalho nesse começo de ano dele é ruim, Flávio. Eu acho que o ano não começou ainda. Não começou. Simplesmente essa loucura toda aí não tem o menor sentido. O ano não começou. Vamos supor, daqui a alguns meses, né, já demora pra caramba pra passar esse campeonato paulista. Nossa, esses campeonatos regionais, eles são enormes, eles não acabam. Mas aí acaba isso aí. Daqui um mês e pouco, ninguém nem vai lembrar quem foi o campeão regional. E fica essa encheção de saco por causa disso. Então, o campeonato não começou, tudo foi antecipado, o ano foi alongado no ano passado, o ano do futebol. Então, os times não tiveram condição de se preparar, está tudo muito em cima, uma coisa da outra, essa maçaroca de jogos, tudo misturado. Então, analisar qualquer trabalho nesse momento é uma bobagem. Uma bobagem. O trabalho do Dorival Júnior está impecável? Não. Ele começou, até agora sim, mas esse ano vai ser impecável, não dá para saber. Está tudo maçarocado, está uma confusão. Então o Tite não começou a trabalhar ainda, praticamente. Não dá nem para analisar, nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Então, se você separar, por exemplo, esquece o ano passado, Wagner Mancini é o líder do campeonato. O trabalho dele no Bragantino está ótimo, não dá para saber ainda. Não dá para saber, daqui a pouco pode virar o fio, não acredito, eu gosto muito do trabalho do Wagner Mancini, e aí vai terminar de uma maneira ruim. Então tem que ter, sabe, tranquilidade. E não tem que ficar ligando para o torcedor, torcedor, é outra coisa. Tem que ter direção inteligente o suficiente para não se deixar influenciar por isso. O Voivoda já fez reunião com funcionários, pois é. Deixa gritar, deixa berrar, deixa os caras gritarem à vontade, não tem problema nenhum. A opinião do torcedor muda facilmente, para o bem e para o mal. Então, eu acho que cabe às direções ter frieza. Só isso. É isso. É isso que eu penso. E o Tite já falou mais de uma vez, a maneira como o Leonardo Jardim faz o tipo de marcação, de pressão, é diferente do que ele pensa. E está difícil para ele essa mudança. É normal, faz parte do negócio. Muitos dos jogos que ele perdeu, jogou com o time reserva, que fez muito bem. Enfim, eu acho que está muito cedo para se fazer qualquer tipo de julgamento para o bem e para o mal. Realmente não tem o menor sentido isso, não. Felipe Luiz estão enchendo o saco dele, pelo amor de Deus. Tá louco? Olha o que o cara fez. Chegaram a falar que ele não tinha experiência. O cara que não tem experiência é o cara que ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil e foi com o Paris Saint-Germain até a decisão por pênaltis. Brasileiro, Flávio. Não, Copa do Brasil não ganhou, eu errei. Brasileiro... Ele ganhou a Copa do Brasil também. Também a Copa do Brasil. Acabou de chegar. E o Campeonato Carioca. 24. Lá atrás. É que eu verdade. Carioca foi o Tite, né? Foi o Tite. É verdade, ele ganhou tudo, então. Esse é o cara inexperiente. Esse é o cara que é... Não, não aguenta a pressão. Tá maluco? No ano passado, o Flamengo não foi campeão carioca? Tite. Não, era o... Porque Não, já era o Felipe Luiz, é claro. Não, ele deu a medalha pro... Não, da outra vez. O Campeonato Carioca que o Felipe Luiz, ele ganha em 24. Porque ele ganha em 24 a Copa do Brasil, ganha o Carioca em 25. O Tite parou por causa da depressão, é isso mesmo. A gente tá confundendo com um trabalho ligado ao outro. Mas ele teve um ano sem trabalhar. Carioca, Paulista, ganhou a Supercopa ano passado. Paulista não, ele é bom, mas nem tanto. Nossa, eu fui... Não, mas isso é ato falho, porque eu brinco que o Flamengo tem potencial de ganhar o Big Brother, a Fazenda, o Grammy, o Oscar também, enfim. É isso. Nós temos aqui os jogos do Tite pelo Cruzeiro nesse início de 2026. Derrota para o Pouso Alegre. Venceu a equipe da Tombense, né? Por 2-1, Tombense por 2-1. 5-0 no Uberlândia. Aí Tombense 1-0. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1, perdeu o clássico, né, pro Galo. 4-0, Botafogo. 8 jogos, né? 5 vitórias, 5 derrotas e 3 vitórias, né? Não tem isso. Olha os adversários, pô. Aí ganhou do Betinho 1-0. E Coritiba 2, Cruzeiro 1. Dá pra levar os olhos. 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, 11 gols marcados, 12 sofridos. Exceção feita ao jogo do Atlético, que embora fosse pelo campeonato regional, sempre tem a tradição daquela coisa. E esses dois do brasileiro tem que levar em conta, obviamente, o resto esquece, né, pô? Pro bem e pro mal. Ganhou de um não sei o quê, perdeu, não muda nada. Isso aí não pode ser levado em conta para você avaliar um trabalho. De jeito nenhum. Até porque alguns ele jogou com reserva. Não tem o menor... Isso aí é viajar demais. Clássico com Galo, Botafogo. Isso. Aí sim, aí você tem que considerar. E o Coritiba jogando no Mineirão. Aí foi mal. Era pra, assim, é jogo que quando você vai fazer lá as contas, né? Imagino que o Cruzeiro, fazendo as projeções, deve ir lá colocar, né? Pô, é um jogo que a gente tem a possibilidade de vencer, jogando em casa, né? E foi derrotado ontem pelo Coritiba de virada, por 2-1.
O Tite igualou seu pior início por clubes no século e a marca negativa é igual ao que o Tite teve lá no início da passagem dele pelo Atlético Mineiro em 2005. E daí, Rafa? Então agora eu entendi por quê. Eu fiz essa merda no Atlético, vou fazer também no Cruzeiro e tá tudo igual. Fica os dois tudo felizes. Marcos André. Aí o Pedro que falou aí, ô Mauro. O próprio Tite, ele fala que ele tem uma dívida com o futebol mineiro, com o próprio Galo, em 2005. Realmente ele participou daquela campanha horrorosa que daria no rebaixamento. Aí ele vai pro Cruzeiro para compensar o Galo. Não, ele disse que ele realmente tem uma dívida com o futebol mineiro, com o Galo, né? E agora vai tentar redimir com o Ele foi empatar aqui agora eu vou começar a trabalhar. Concordo com o Flávio. Ainda não começou, vou igualar as duas merdas e agora eu começo a trabalhar. Aquela grande vitória dele contra a Argentina nas eliminatórias, a primeira vez, ele recebeu um grito de olê, 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 tite, tite, lá, tele, lá o que o Tite recebe no Corinthians. Mas fora isso, realmente ele diz que ele tem uma dívida com Minas, com Mineirão, futebol mineiro. Mas agora já pode começar, vai começar a contar a partir desse final de semana, viu? Ele Tira o jogo. Ele igualou. Do chip. É preciso tomar muito cuidado. Essa coisa, sabe, o futebol é paixão, óbvio que é paixão, não sou bobo, né? Mas a paixão, ela tem que ter também o seu cuidado. É melhor trocar a paixão por amor, né? Ser uma coisa mais tolerante, porque paixão não tem tolerância, amor tem. Então quem ama o time realmente tem que saber que faz parte. É assim mesmo. Trabalhos diferentes, coisas diferentes. Então tem que dar um tempo ao tempo. Vamos, calma, gente. Mal se teve pré-temporada, inclusive para quem tá bem. A gente vamos devagar. O Red Bull Bragantino tá muito bem, mas calma lá. Vamos devagar. Daqui a pouco vira o fio por alguma razão. E de novo, espero que não, porque eu gosto muito do Wagner Mancini. Também. Mas aí vai dizer o trabalho foi péssimo. Agora é o melhor, agora foi péssimo. O Seabra mesmo, que é o treinador, que acho muito bom o treinador, fez um início de campeonato brilhante ano passado pelo Red Bull e depois caiu. Cara, ele fez o campeonato melhor do que encomenda. A posição final do Red Bull Bragantino era do Braga do ano passado. É mais ou menos o que aconteceu com o Fernando Diniz, aquele campeonato brilhante do São Paulo, abriu 6 pontos e caiu e acabou em quarto. Aquele time de São Paulo era para ser quarto colocado. Lógico. É que criou uma expectativa, pô, decepcionou ou não. Eu acho que ele entregou mais do que se imaginava e no final das contas é o que se esperava. Eu falo uma coisa, e o Mauro não concorda, mas eu falo. O Abel Ferreira, ele tem blindagem, ele conquistou essa blindagem. Sim. Mas a blindagem que ele tem no Palmeiras, só ele tem no futebol brasileiro. Hoje, com certeza. Se ele fosse em qualquer time no ano passado, os 2 últimos anos, ele jamais aguentaria Flamengo. 24 meses. Qualquer um. Flamengo 24 meses com o trabalho que ele fez nos últimos 2 anos. Mas jamais, mesmo que ele ganhasse tudo igual. Tortinho, estava no São Paulo, ganhou 2 Libertadores, 24 meses, mas ele não suportaria nunca, porque os caras são passionais. Agora tá errado o Palmeiras, tá certo o Palmeiras. O Flamengo ele não ficaria mesmo. Não ficaria nem metade. Tá certo o Palmeiras, tem que dar um espaço. Qual é o melhor cara para tentar reacertar o Palmeiras? O Abel Ferreira, que eu nem sou fã, mas é uma verdade. Ele é o cara, é o melhor cara para fazer esse trabalho. Poxa, tem alguém com mais conhecimento de bola, de vivência, de montar time do que o Tite hoje? Para montar, para ser brasileiro, treinador pela experiência, eu acho ainda o melhor treinador brasileiro. Claro. Isso fantástico. Claro. Potencial para superar o brasileiro. Claro. Ainda Tite, no mercado. Eu também acho. Eu acho que o Felipe Luiz tem maior potencial, os resultados são E o Rogério Ceni, eu gosto muito do Rogério. Eu também gosto demais do Rogério, mas assim, o Tite, pô, um treinador de... Cara de 2 Copas, gente, não é campeão do mundo, é uma coisa... A carreira, tudo bem, agora, momento... Não, mas o momento não, Pedro, mas aí é que tá. O trabalho do Felipe Luiz e do Rogério hoje... Não, Pedro, mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Nós estamos comparando coisas desiguais, porque o Tite não estava trabalhando. Então, eu acho assim, você olha o cara, você fala, poxa, esse é um cara confiável para fazer um trabalho. É um cara confiável para fazer um trabalho, um cara que tem uma pegada. Como estão falando aí, aí o Vojvoda pode sair do Santos. Aí alguém falou, eu falei, vai trazer quem? Aí alguém falou, Cuca. Eu não trocaria, mas o Cuca é um cara que tem lastro. Pô, tem ele tem um baita lastro para fazer esse trabalho. Então, sim, eu acho que... Mas não trocar, eu não trocaria. Mas se fosse o caso... Agora, tem caras que têm lastro. Vide, nós estamos passando algumas vezes aqui, o Wagner Mancini. Sim. O time do Bragantino sempre fez o mesmo investimento, sempre foi do mesmo jeito. Aí botou molecada, botou aquele caixinha, botou não sei o quê. O Wagner Mancini chegou e contestaram a contratação dele. Bastante. Desde que ele chegou, olha o que ele fez. Experiência, rodagem, vivência, conhecimento. Então, esse tipo de coisa você não perde. Perde. O futebol, o futebol, Pedro, é uma coisa de louco, meu. Os times voltaram tudo em janeiro, né? Hoje é 6 de fevereiro. Aí eu pegando assim, o recorde aqui que você estava falando, eu estava pensando, 6 de fevereiro hoje,
O Vojvoda, no Santos, já fez reunião com o funcionário. Se eu perder, eu vou ser mandado embora. Por que ele falou com o funcionário? Falou reunião com o funcionário. Olha só que eu vou botar aqui no dedo. Ó. Vou botar aqui no dedo. O Vojvoda já fez reunião com o funcionário, com o jogador, falando que ia ser mandado embora. O Crespo já falou 45 pontos, viu? 45 pontos o Crespo. O Rogério Ceni ontem falou, Fonte Nova, ninguém cuida, eles acham que o campo é assim. E ontem foi um jogador expulso do Bahia, e a torcida do Bahia, como um moleque de 17 anos, bateu palma, para incentivar o moleque, né, para não deixar. O Rogério falou, quando o outro for expulso também, eu quero da mesma forma, viu? Não é só com 17, não. O outro ser expulso, eu quero... Aí, vamos lá mais. Felipe Luiz já está sendo chamado de juvenil. O Tite já tem... Não tem um mês de Cruzeiro já... chamado de burro, o Diniz. Ontem, o Diniz ontem deu um sufoco. O Vasco era para meter uns 8. Aí eu fui ver a entrevista do treinador da Chapecoense. Ele falou, nossa estratégia deu toda certo. Você viu o gol que o cara fez? Não. Ele combinou aquele gol, pô? Peraí, você viu como é que é? Quando se ganha, a estratégia toda certa. A estratégia foi tomar aquele bombardeio e a última bola... Acertar daquele jeito. Acertar. Então, é coisa da bola. O Jair Ventura falou, o Abel... Tem 40, 50 milhões, não sei quanto para investir, né? O Abel já falou, preciso de reforço, quando tomou 4. Tem muito moleque. Aí ganhou, não, o time tá tudo tranquilo, vamos com calma. Rapaz, a bola é coisa de louco. Então, isso sem ver o que os outros times, o que o treinador do Mirassol deve ter falado, do Remo... Porque a gente não pega todos, né? Você vê o Remo, o professor Osório, né? Eu gosto demais dele, Mr. Osório. Aí quando ele vier aqui, eu vou até fazer uma visita para ele, porque realmente eu gosto demais do Osório. Aí, ele, primeiro tempo, deve ter sido... Fizeram um mosaico bonito pra caramba, vocês viram? Nossa Senhora de Nazaré, um negócio maravilhoso que o Remo fez. Parabéns. Aí 2-0 devia estar uma festa, né? Quando empatou, eu acho que os caras devem ter... Já começa, não sei o quê. No primeiro tempo, gênio. No segundo tempo, professor Pardal. O duro, cara. português lá do Grêmio, lá, como é que era, do Botafogo? Castro. Também já tá maluquinho, não tem nem... Não, o futebol deixa todo mundo louco mesmo. E vamos jogar, se o que for agora em Porto Alegre. Qual prova que deixa todo mundo louco é isso aqui, ó. Olha nós aqui, tudo louco. Eu tô falando assim. A década. Eu tô falando Mauro assim. Betti, por exemplo. Por exemplo, é futebol. Por exemplo, a gente vem aqui pra bancada e tal, saímos de férias, voltamos. Tem a bancada. Não, também não. Eu tô falando assim, 6 de fevereiro, olha quantas declarações de treinador, quantas coisas de maluco que você não faz. Parece de maluco. É coisa de louco. Vamos voltar 6 de fevereiro de 2025, que eu não tenho a menor ideia do que a gente está fazendo. Mas se a gente falar assim, olha, daqui a um ano, o Corinthians vai ter sido campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, passando por Flamengo, 2 vezes pelo Palmeiras, passando pelo Cruzeiro na semifinal, um Cruzeiro que também não se esperava que acabasse tão bem a temporada. E o Mirassol estará na Libertadores. Mirassol na Libertadores, o Corinthians deveram quase 3 bilhões e ganhando tudo isso aí. E dando risada. O único time paulista que ganhou, só o Corinthians. Só o Corinthians, ganhou tudo. Não, mas ontem foi... Ontem eu vi o desfecho final da rodada, né, do Brasileiro e o jogo do Corinthians que eu fiz, o treinador da Chapecoense falou, a nossa estratégia foi totalmente certa. Tá certo, que porra foi essa aí? Mais de bombardeio do que bola na trave e volta e o goleiro. Tá certo ele, pô. Aos 45 do segundo tempo, o Giancarlo bate uma falta e falou, deu tudo certo. Tem que fazer marca. Aí vai. É sabe o que treinador, acontece? né, que fala, Discurso. Sabe o que tá? Tá em segundo no Brasileiro. Segundo, Tudo na vida tem sua estratégia. Eu lembro quando eu era repórter, um jogador, se eu vou dedar o cara e não é legal. Uma informação. Aí o jogador machucou. E eu tô lá dentro do campo, claro que eu não entendo nada de medicina, mas com o tempo você vai pegando experiência, vai vendo mais ou menos se não é grave, se é e tal, enfim. Aí foram no médico, né? Jogador importante, disse, olha, 45 dias parado. Aí o meu amigo, eu falei, 45 dias aquilo lá? Ele falou, não, 15, 20 dias já volta, mas eu meti um 45, porque eu vou dizer, esse médico é bom, ele recuperou antes. Se eu meto 20 e volta com 22, vão querer me matar. É o técnico da Chapecoense. Ele aproveitou, velho. Esse é o meu momento. Experiente. E essa jogada do médico, ele falou, eu meti lá o 45, faço com metade. Falei, que médico férias isso aí. Treinador, né, que tem esse discurso, aprendemos a sofrer no jogo. Tá bom. É como se fosse uma estratégia mesmo, né? Levar pressão do adversário. O treino dele é chicotado. Ele chicotado nos caras. Eu adoro a expressão também, aprendemos a sofrer. Só se o cara for masoquista, né? Quem quer sofrer? Fora o masoquista. Lógico que você entra em campo. Treino é chicote, ele bota os caras de coste e pá. Você entra em campo pra fazer o adversário sofrer, não o contrário, né? Embora dependa do time. O Palmeiras de 2014 me fazia sofrer.